Bueno, pessoal, um prazer receber a todos mais uma vez no nosso episódio, quarto episódio nessa feita do OvinoCast. E antes de propriamente dito começar a nossa entrevista, preciso tecer agradecimentos principalmente aos que passaram a fazer parte da nossa família e a partir desse quarto episódio, se Deus quiser, irão manter-se conosco por um longo período. Então, meu agradecimento especial nesse quarto episódio, no dia de hoje, é um patrocinador standard que passou a fazer parte da nossa família e a quem eu gostaria de desprender um certo e curto espaço de tempo tecendo esse agradecimento. Meu agradecimento vai ao estimado amigo, Nelson Eduardo Zielsdorf, de Indaial, Santa Catarina, titular desse projeto que vem a somar com a atividade da ovinocultura de uma maneira praticamente indescritível. Anotem esse nome, tenham paciência, mas muito em breve estará disponível no mercado seu espaço físico, sua tecnologia e as suas partidas para fora do país, que será a Flamboyant Tech, a primeira central profissional do sul do país especializada em reprodutores ovinos. Utilizando-se da estrutura da tradicional seleção da SRC Farms, criatório das raças Texel, Variabilidade, Texel NC e Ile de France no município de Indaial, o Nelson, a partir do mês de outubro, novembro, com certeza nos afirma que estará em plena atividade. Os processos de legalização via Ministério da Agricultura já estão dentro dos trâmites legais e lhes informa que a maior e melhor tecnologia disponível no mercado internacional para coleta, invase, armazenamento e distribuição nacional e internacional de sêmen e material genético como um todo que a ovinocultura pode usufruir, fará parte da Flamboyant Tech. Em especial, toda análise e toda partida será através do sistema CASA, um sistema utilizado em poucos países, quem dera no Brasil. Então essa tecnologia vem a somar e a Flamboyant Tech vem a ser patrocinadora do OvinoCast com muito orgulho, com muita satisfação para nós. Passará a fazer parte do nosso time a partir desse episódio. Então, mais uma vez, meu agradecimento ao Nelson e vida longa ao projeto. Conte conosco sempre que precisar. Agradecimento aos nossos apoiadores, aos que já faziam parte do nosso time e os que passaram a somar-se no nosso projeto. Permanecendo conosco a Matearia TS, que nos patrocina com essas cuias que distribuímos aos nossos entrevistados e muito em breve estará disponível no mais novo lançamento do ano, que é a lojinha física do OvinoCast, que terá muita novidade para todos os amigos, sem dúvida. As cabanhas que passam a fazer parte, em específico vinculados à raça Hampshire Down, esse time cada dia aumenta e nos traz muita alegria com isso, que são eles: a Maratá Agropecuária, dos amigos Luiz Fernando e Ana Paula, Agropecuária e Cabanha Aroeira, do médico veterinário Rafael Ramos Lisboa, Cabanha São João, do meu vizinho, meu estimado amigo Dr. João Augusto da Costa Silva Júnior, tradicional seleção de bovinos Devon e ovinos Hampshire Down. Somando-se a equipe, a Cabanha e Agropecuária Lomba Grande, dos amigos José Luiz de Oliveira Pedroso e Luciane Miller, tradicional também criatório da raça de ovinos Hampshire Down. Ainda nessa seara das cabanhas, meu agradecimento às seleções de Texel que fazem parte do nosso time de apoiadores, que são os cachoeirenses, amigos e praticamente da família, o casal mais querido da ovinocultura, Vanessa Paul Feldman e Henrique Feldman, titulares da Cabanha da Coxilha, seleção de ovinos Texel e Texel NC, no município de Cachoeira do Sul e Encruzilhada, e somando-se a equipe dos ovinos Texel das seleções de Texel, o querido amigo Lucas Roscamp, titular da Cabanha Sangue Catarinense, no município de Monte Castelo, em Santa Catarina, a quem desde já lhes convido para no dia 14 de setembro, seu leilão de produção de ovinos Texel da Cabanha Sangue Catarinense e convidados ao vivo, transmissão através das plataformas da Quinor Leilões, diretamente de Monte Castelo. Somando-se as cabanhas de Hampshire, as cabanhas de Texel passa a fazer parte do nosso time, ela que está nos acompanhando ao vivo, quando será lançado este episódio, em todos os recortes, nossa audiência imediata, a querida amiga Maria Flor, titular da seleção de ovinos Corredale Naturalmente Coloridos, que está lá no Barro Vermelho, a quem estendo um forte abraço, da seleção Cabanha Santa Flor, Corredale Naturalmente Colorido, produzido também aqui em Cachoeira do Sul, mais específico na localidade do Barro Vermelho.
saudoso e querido Barro Vermelho. Partindo dos ovinos corredales, sem me estender muito, passando às associações, o meu agradecimento à Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Ideal, a ABCI. E por fim, empresarialmente falando, o meu agradecimento ao amigo Fábio Garim, titular da Metal Box, que passará a fundir-se a Metal Box Produtos Agropecuários, que estará aqui na nossa cidade de Cachoeira do Sul, produzindo e trabalhando com o que há de melhor em equipamentos para bovinos e ovinos à base de metal e liga leve, seja tubos de metal como tubos de alumínio. Então vem muita novidade, estamos, graças a Deus, vinculados a esse projeto, a esse lançamento, que a princípio na Expo Inter já estará circulando, mas principalmente com o lançamento oficial durante a 74ª FEAPEC, durante os dias 13 a 15 de setembro, nesse período aqui em Cachoeira do Sul, o lançamento na íntegra de toda essa linha de produção da Metal Box Produtos Agropecuários. Tendo a certeza, talvez não, mas com a leve certeza de que não esqueci ninguém, agradecendo a paciência de todos e agradecendo aos novos integrantes do nosso time de patrocinadores e apoiadores, de imediato passo a entrevista e passo a palavra a esse querido amigo, médico veterinário, cantor, guitarreiro, mas hoje só enquanto médico veterinário, senão precisaríamos de 7 a 9 episódios para falarmos de música, de composição, enfim. Mas esse querido amigo médico veterinário, em partes gabrielense, meu conterrâneo, em partes bageense como acadêmico, mas agora cachoeirense. Agora ele é nosso, é cachoeirense. Passo a palavra ao querido amigo Bruno Borges Teixeira, médico veterinário, um dos titulares, sócio proprietário da Best Chip, e que precisaríamos, como já brinquei, de 2, 3 episódios para falarmos, mas em 1 hora e 20, procuraremos apresentar da melhor forma, sem dúvida, através da tua palavra, a empresa de vocês. Mais uma vez, obrigado, Bruno, pelo desprendimento, pela tua presença. Tudo contigo, meu caro. Não, mas credo, show de bola tá aqui. Muito obrigado pela apresentação. E sim, me tornando um pouco cachoeirense, né? Em função da família e tudo mais, minha esposa aqui de Cachoeira, e a gente tá muito aqui, cada vez mais envolvido, né, com a questão rural aqui e tudo mais. Uma satisfação tá falando, né, vim falar aqui nessa tua nova iniciativa. Eu te parabenizo já desde já, de enxergar, de ser um cara de vanguarda e enxergar a necessidade desse tipo de coisa. Obrigado. Um podcast pensando em ovinocultura, pensando em pecuária, né? No nosso meio, nesse formato que tão bem a gente tem acompanhado em outros setores. Universos, né? Universos. E que eu mesmo sou um consumidor assíduo de diversos podcasts e diversos assuntos. Poxa, nada mais importante do que algo voltado para a ovinocultura para que a gente possa discutir e transmitir. E acho que é um meio de comunicação que ele, ao mesmo tempo que ele traz uma nova informação, ou um novo meio de comunicação, ele também gera material que fica, né? É o corte, que tu interage, Sim. que tu vai acabar sendo repostado em várias e várias plataformas e vai fazer com que a informação, com que a discussão se amplie, outras pessoas tenham acesso e tudo mais. E aqui vindo falar desse nosso programa, né? Um produto, digamos assim, da empresa Biodata, né? A Biodata é uma empresa a qual somos 4 sócios, eu, né? Sou o médico veterinário, o Rodrigo Costa, que é engenheiro agrônomo, o Leandro Lunardini Cardoso, que é zootecnista, e o Gabriel Campos, que é engenheiro agrônomo. Então, nós 4 nos reunimos e vimos a necessidade de ter uma empresa prestadora de serviço em análise de dados e voltada para o melhoramento animal. A gente já trabalhava com cada um meio que prestando serviço para os programas de avaliação Sim. genética existentes, claro. Já em bovinos de corte. Eu mesmo tenho 10 anos dentro do programa Pampa Plus, né? Da Associação de Erifor e Brafor. Então, o que aconteceu? A gente chegou num determinado momento que entendeu que, cara, a gente precisa se organizar no formato de empresa para a gente conseguir dar vazão para certas iniciativas. E vindo dos próprios produtores comerciais de ovinos, a ideia de um programa de avaliação genética de ovinos que vinha sendo já instigada de fora para dentro. E isso foi uma das iniciativas de criar a Biodata e dentro dela
o projeto Best Chip, que é um programa de avaliação genética organizado e montado nos mesmos moldes que os programas de bovinos. A gente Claro. não, a novidade é ter isso no Brasil, focado, né, na avaliação genética de ovinos, porque a gente já tem resultados extremamente positivos na bovinocultura quanto a isso, né? Programas que estão aí como o programa da Conexão Delta G, o Promebo, que é o programa mais antigo do Brasil de avaliação genética, Sim. né? O programa Pampa Plus, que é o programa oficial da Associação de Aeroflor e Bráforo, o programa Natura, que atende o Brangos, o Angus, aí tu tem para Brasil aí a NCP, Gene Plus, enfim, a bovinocultura, a produção de genética hoje de touro comercial, ela para o produtor focado em objetivo, resultado, ela passa certamente pela avaliação genética. E hoje em né? dia passa com fluidez e naturalidade, Sim. é totalmente Faz difundido no parte universo do bovino. processo, né? Sim. Tipo assim, pegar os grandes rebanhos no centro-oeste, assim, eu preciso comprar touro. Cara, primeira coisa que o dono recebe, daqui a pouco o dono nem tá na propriedade, é o investidor, primeira coisa que ele recebe da central de disseminação é a listagem, ó, Os dados. é os dados dos touros que eu tenho, depois o técnico dele vai ver se realmente bate fenotipicamente junto com os dados, aquilo que ele quer, a avaliação genômica, enfim, nós estamos num nível, a nossa equipe, ela participou desse processo no Brasil, a gente fez parte da equipe que lançou o primeiro sumário genômico de touros, né? Então, a gente tem esse know-how todo que a gente absorveu na bovinocultura e a gente, por sermos, daqui a pouco, eu sou um cara, gosto da ovelha desde sempre, né? Essa vontade de trazer isso para a ovinocultura. E outra coisa que eu acho que é importante sempre, vai ser importante de eu falar quando a gente parte assim dessa criação de sei lá, uma startup, uma empresa, como a gente criou, é que nós quatro somos oriundos, formados, essa parte toda técnica, pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais que seja, dentro da Embrapa. E dentro da Embrapa de Bagé, e sob a supervisão do professor Fernando Cardoso. Então, a gente é um produto tecnológico da Embrapa. A Embrapa, ela nos formou e nos larga no mercado. Ano passado, na Expo Inter, para a gente ter uma ideia, das 6 ferramentas que a Embrapa lançou na Expo Inter de Bagé, 4 projetos a Biodata estava inserida e participando, né? Hoje a gente presta serviço para o programa Pampa Plus, para o Promebo, tudo através desse convênio que a gente trabalha junto da Embrapa. E diga-se de passagem, o Fernando é referência nisso no mundo. Sim, o Fernando é No uma mundo. sumidade, né? E a gente estando junto e teve a oportunidade e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem disponível isso hoje, essa forma de fazer, para a ovinocultura. Né, para a ovinocultura. E acho que, claro, a ovinocultura tem as suas características que vai ser diferente, que a torna diferente em certos aspectos, no sentido, eu acho que da questão mercadológica, ou seja, o que eu enxergo, que se enxerga, né? O produtor, a dinâmica de compra de carneiros do produtor comercial, ela não necessariamente é a mesma da bovinocultura. A gente tem épocas de encarneiramento diferente, a gente tem momentos diferentes de comercialização. O próprio produtor comercial, acho que muitas vezes ele não tem muito claro quais são as características que realmente afetam o lucro dele dentro do rebanho. Com certeza. A gente ainda está preso, não que não seja importante, em nenhum momento eu venho aqui discutir pelo contrário, digamos assim, a avaliação morfológica e padrão racial, ela cumpre o papel dela e ela cumpriu até o momento sendo uma ferramenta disponível que existia. Ela cumpriu o papel dela e nós temos sim uma evolução dos rebanhos até o momento, culpa disso. Claro. De técnicos extremamente campeiros e experientes, da Arco, de todo esse arcabouço técnico que existiu. O que a gente precisa agora? Além disso, somar
critérios objetivos de avaliação e seleção, coisa que o olho não enxerga. Exato. Né? Então, e ainda o produtor comercial não sabe muito bem qual o animal mais rentável para o meu negócio. E a avaliação genética ela vem para auxiliar dentro desse processo, né? E o produtor, que nem tu mencionaste, o produtor e muitos técnicos ainda não assimilaram essa questão, tomando liberdade de falar sobre, que são ferramentas que vêm a somar-se, até porque a avaliação fenotípica ainda é um respaldo no final do processo dos dados. Sim. Se somam e caminham muito juntas nesse sistema, né, Bruno? Sim. E aí que é o ponto que é o seguinte, ó. O que a gente tenta propor e que o pessoal compreenda que a avaliação técnica e fenotípica ela é parte desse processo de coleta de informação. Exato. A partir dele, Exato. Na avaliação genética acontece o seguinte, aquilo que tu enxerga, né, o animal, é o conjunto, né, aquilo é o fenótipo que a gente chama. Esse fenótipo, ele é produto de duas coisas. Do manual de instruções, que é o genoma do animal, e do ambiente. E o que é ambiente? Ambiente é tudo. Tudo que não tiver escrito no código genético do animal é ambiente. É o cachorro que mordeu a ovelha, é a verminose, é a falta de comida no campo, o excesso de comida, é o coxo, é sem coxo, tudo que não for genético é ambiente. Muito bem. E isso vai criar um resultado. O resultado é aquilo que tu enxerga o animal, né? Então, a avaliação genética, o que ela faz? Ela consegue pegar essa informação do conjunto, ela consegue entender o que são os efeitos de ambiente para retirar eles, neutralizar o ambiente e conseguir predizer, somente retirar aquela parte que seria genética. E que, em tese, é a única parte que é transmissível, que seria transmissível. Claro. Né? E aí que é o grande ponto. Porque eles vão dizer, mas um animal tão bom, quantas vezes, né? O cara tem exemplos assim, mas uma ovelha linda dessa, um cordeiro cascarra. O carneiro é bem bom, sim, porém, tem que combinar com os russos, né? Exato. Ou seja, o animal, ele pode visualmente ter um animal de bom aspecto, tu enxergar ele, tem características interessantes. Porém, daqui a pouco, os genes disponíveis que ele tem para serem transmitidos para os seus filhos não são tão bons, né? Ao mesmo tempo que às vezes tu vê animais que fisicamente, assim, medianos, porém a combinação dos genes que ele tem disponível faz com que ele produza sempre coisa muito boa. Exato. Então aquilo que tu enxerga, para te ter uma ideia, as características de alta herdabilidade, que a gente chama, ou seja, de transmissão, elas vão ficar hoje em dia com o avanço das técnicas estatísticas e de modelos que a gente tem para estimar isso, são características que têm aí ponto 20, ponto 25, ponto 30 de herdabilidade, ou seja, 70% é ambiente. Aí vão me dizer assim, mas então vamos melhorar o ambiente. Show de bola. Só que a pastagem tem que fazer todo ano. O coxo tem que dar boia sempre. Todo ganho genético que tu tiver com melhoramento, ele fica ali. Exato. E pro outro ano tu consegue mais um pouquinho. E assim tu vai galgando, né? Passo a passo. Então esse que é esse eu acho que é a grande função, ideia do projeto, né? Que vem inserido, e como eu te disse, ele vem engatinhando. E mesmo você fazendo força, tem eu acho que tem uma questão ainda, e a gente tá bem, como é que eu posso dizer? A gente já entrou nesse pensamento, entendendo também que a ovinocultura, ela remunera menos que a bovinocultura, não individualmente, né, no animal. Se tu for pensar, se nós for discutir custo, no mesmo área tu pode produzir quantos quilos de carne de cordeiro? Se tu for, né? Agora, ainda assim, cara, tava fazendo uma conta. O rebanho médio do estado, se não me engano, bate hoje no número de propriedades, em torno de 14 matrizes, né? Uma coisa assim. Não chega a 20. Não chega a 20 matrizes, né? No estado. Então, assim, se tu for ver, a grande maioria dos produtores são produtores que encarneram 50 ovelhas. Exatamente. Eu digo esses que estariam focados em ser os nossos clientes. E nós temos muito, muito claro isso dessa maneira e adaptados também a essa relação de custo e de
frente ao investimento, né, Claro. do negócio. Não, e eu acho que esse ponto que tu trouxeste talvez seja o disjuntor que falta na atividade hoje. Que a avaliação genética não veio para desmerecer o animal bom de fenótipo, mas sim para encontrar o bom de genótipo que está suprimido muitas vezes dentro do Sim. rebanho. Na verdade, ele traz um aproveitamento do rebanho do produtor e não desmerece aquela ponta que ele tira olho, né? Sim. E eu acho que também tem outro ponto, assim, ó, nisso aí, que às vezes, o que acontece? O que acontece muito? Principalmente o produtor de genética que é muito focado nessa questão do julgamento morfológico, né? A avaliação genética, a melhor forma de tu obter ganho dela é quando tu tem os resultados, tu fez todo o processo direitinho, né? Mandou pro programa, o programa calculou, te devolveu os resultados lá com as DEPs dos animais, né? DEP, diferença esperada na progênie, ou seja, eu calculo, eu predizo, eu estimei um valor para o animal e aquilo é a expectativa do que ele vai transmitir para os filhos de qualidade. Muito bem, eu tenho lá o resultado dos animais, o ranking. O que normalmente o cara espera? Ele quer que o olho dele bata com o resultado do papel. Exatamente, exato. E o que a gente propõe é justamente o contrário. Promove o teu processo de avaliação, tá? Faz tudo, pega o papel e ranqueia, sem olhar os animais, ranqueia no papel. Quem são os melhores? Os melhores que eu tenho geneticamente são esses. Muito bem. Agora nós vamos para a mangueira. Dentro desses, quem são os que realmente se destacam no olho? Porque se tu olhar daqui a pouco no meio dos teus animais, ou até mesmo de repente um pouco abaixo, muito provavelmente tu vai ter animais que visualmente são muito bons, mas daqui a pouco eles são visualmente muito bons porque eles comeram mais no coxo, porque eles tiveram melhores condições, porque daqui a pouco ele é mais velho. Isso a gente não leva em consideração. Na hora que olha os cordeiros tudo na mangueira, a coisa mais linda. Mas daqui a pouco aquele era mais velho, ele tem, sei lá, 15 dias mamando a mais que o outro. Mano, em ovinos, uma diferença de 10, 15 dias de um cordeiro para o outro, Nossa. se tu for ver em ganho de peso, é um absurdo, né? Proporcionalmente que tu tem. Então, tudo isso afeta no momento que tu vai olhar. Quando tu tem esse processo de avaliação genética bem realizado, tu vai receber um ranking desses animais para essas características de importância que devem ser outras que o teu olho está buscando. E que estão ajustadas, né? Claro, porque assim, ó, a avaliação genética não é ela não vem digamos, para te confirmar o que tu tá enxergando. Porque se tu tá enxergando, tu não precisa da avaliação genética. Exato, tu tem que usar a avaliação genética para critérios que tu não enxerga. Exato. Ou seja, tu consegue enxergar que o animal é bom de aprumo? Tu avalia, né? Esse é bom de aprumo, esse não é. Características de estrutura, padrão racial. Tu quer trabalhar com uma raça, tu pode até discutir certos padrões raciais, mas enquanto tu tem que cumprir aquele regulamento, tu tem que estar dentro do padrão racial. Sim. Beleza. Isso, um técnico, ele treina e ele diz, isso aqui tá certo, isso tá errado. É queixo curto, é queixo comprido, tá correto. Ponto. Aprumo bom, beleza. Mas então a avaliação genética é para te dizer assim, quantas gramas ele ganha do nascimento antes de mama? Potencial. Entendeu? Qual é o potencial de produção de área de olho de lombo desse animal? Qual é a espessura de gordura que esse animal colocou em tal idade? Qual é a taxa de repetição de cria dessas fêmeas? Qual é a probabilidade da idade ao primeiro parto de repente? Exato. Qual é a resistência à verminose desse animal? É para isso que serve a avaliação genética. Para a gente trabalhar aquelas coisas que meu olho não enxerga. Exatamente. E de forma objetiva. Claro. E critérios que tenham real importância econômica no negócio. Isso é o que a gente bate a todo momento, né? O que realmente impacta? Há duas maneiras de impactar o teu sistema. Ou tu ganha mais dinheiro com o que tu vende, ou tu gasta menos para produzir aquilo. Não tem erro, né? Claro. Se eu gastar menos vermífugo, impactou de forma econômica. Se o meu cordeiro saiu mais cedo e mais pesado, impactou de forma econômica. Agora, por favor, me escutem com bons ouvidos. Agora, se a orelhinha é mais redonda, mais curta e coisa, isso aí pro bolso não, né? Mas para avaliar um carneiro, concordo, tem que ter a cabeça masculina, tem que ter tudo, concordo. Características sexuais secundárias está comprovado que tem ligações direta com a libido, a capacidade emocional. Sim. Não discuto isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, quem é o teu mercado? Teu mercado é o comprador de um carneiro para a área comercial para produzir cordeiro mesmo, né? O que impacta o teu negócio?
É aquilo que é o que bota dinheiro no teu bolso e é para isso que a avaliação genética tem que olhar. Né? E outra, né, Bruno? Acredito que ao difundir-se essa tecnologia, essa ferramenta que se tem no mercado, que é a avaliação genética, eu acho que talvez outro ponto crucial e importante seriam os critérios de desempate na escolha de animais extremamente semelhantes deixariam de ser características subjetivas de segundo, terceiro plano para características extremamente objetivas. Com animais de fenótipo semelhante, tu tem os dados para diferenciar. Eu vou para o animal mais produtivo, para o mais eficiente. Sim. Então, de fato, é literalmente uma soma, né? Tem um cara, amigão nosso, assim, um cara fantástico aí, que é conhecido, o João. Ah, sim. Né? O João, pescador de Embrapa. O João, me lembro de um ano que ele foi jogar Expo Inter, e antes dele jogar Expo Inter, ele chegou pra mim no laboratório da Embrapa lá e pediu, me passa as tendências genéticas do Pampa Plus, como é que tá a coisa. Sim. Aí eu passei pra ele que eu monto isso pro sumário, né? Pra sair no sumário, os gráficos, tudo lá. Sim. Aí eu passei pra ele assim, ele que olhando, aí ele olhou assim, a tendência de aumento de umbigo no Brafor, né? Sim. E assim, isso é uma coisa que tá até comentado aqui, tá subindo os valores genéticos pro umbigo, ele tá. O João, o critério de desempate dele, final acho que uma categoria de fêmea ou de macho, acho que nos machos, ele levantou essa lebre. Tá o touro, por quê? Na Expo Inter, tá? Tá o touro por quê? Porque a tendência genética do umbigo tá subindo e a gente precisa corrigir isso, então esse animal mais corrigido é o que Tem vai potencial ser. para ajuste, Outra coisa, esse ano, para ter uma, eu tô falando de outras áreas pra gente ver o quão isso vem forte, né, cada vez mais. Todo animal da raça Angus inscrito na Expo Inter desse ano tem que ter avaliação genética. Não entra mais animais que não têm avaliação genética. Né? Outro ponto, tem o regulamento do Ministério da Agricultura. Inclusive, quem me mostrou isso foi a Magali, né? Da Arco, aqui um abraço pra Magali, pro pessoal da Arco, todo Magali que é nossa comadre, é madrinha da Maria Flor. É mesmo? Claro, madrinha da Maria Flor. Mas dá pra fazer uma cobrança. Não, escreve. O Magali que me levantou essa lebre, porque ela é superintendente, ela sabe dessa questão toda de regramento do Ministério, né? Um animal, para ele ter algum tipo de destaque de mérito genético para uma raça, tu vai criar um programa dupla marca, Exato. ou um programa duplo não sei o quê, ou uma marca especial, porque aquele animal tem um destaque de mérito genético, ele tem que ter avaliação genética. Tem que ter passado pelo processo. Tem que ter passado pelo processo. Então tu tem que ter alguma coisa de comprovar. Agora mesmo nós estamos falando já em central de sêmen, ouvindo. Cara, eu dou pulos de alegria em função disso, né? Daqui a pouco é mais um ponto do que nós precisamos para alavancar esse negócio, né? Exato. Uma central de disseminação para dizer que um carneiro tem mérito genético, esse carneiro tem que ter avaliação genética. E como que ele vai ter avaliação genética? Tem que medir os filhos desse carneiro, tem que medir o carneiro, tem que fazer todo o processo. Exato. Né? Outro país vai comprar genética nossa, a Nova Zelândia vai comprar genética nossa. E há interesse. Sonhando. E há interesse. Eles vão comprar sem avaliação genética? A premissa é a avaliação genética. Entendeu? Então a gente precisa dessas informações. Para nos abrir o mercado, literalmente. Claro, e para aquele cara que ele tá focado em produzir o melhor animal mesmo, de todos os aspectos, esse cara, ele vai ser o mais beneficiado, porque ele vai conseguir distinguir o produto dele de forma objetiva, né? Então, é um processo que eu só vejo o seguinte, a gente tem que cada vez mais conseguir ajustar para que os produtores entendam principalmente a necessidade da gente ter um protocolo e uma organização de coleta de dados dentro da propriedade para fazer o processo. Entendeu? Esse é o principal, que é o mais difícil, digamos assim. Que às vezes assusta, assombra um pouco o produtor, né? E que daqui a pouco, com pouca coisa, dá pro cara começar. Pra te ter uma ideia, hoje em dia, a gente coletando, tendo todo mundo identificado, que o cara que produz genética já tem. Sim. Tendo todo mundo identificado, fazendo ali, coletando o peso nascer, e montando um grupinho de cordeiros que nasceram juntos, e desmamando aquele grupo no mesmo dia, sendo pesado, numa mesma idade, eu já comecei a ter... com isso, eu já consigo entrar no negócio. E são intervenções de manejo que já ocorrem dentro da propriedade. Já ocorrem, é só organizar. Exato. Porque através desse peso a desmama,
ali próximo, a gente pode fazer entre 90 e 120 dias, né? Sim. Com esse peso a desmama, para tu ter uma ideia, eu já consigo calcular um ganho de peso no nascimento a desmama, eu já consigo fazer uma estimativa da habilidade materna desse cordeiro, eu já consigo ter um peso ajustado, né, na desmama. Daqui a pouco, com o tempo, eu já consigo ter uma relação até de previsão de tempo desse cordeiro para o acabamento. Tchê, É uma infinidade. já consegue fazer um monte de coisa só com essas pequenas informações. O peso a nascer, que é uma categoria, é uma questão que eu tenho estudado bastante, eu tenho procurado estudar cada vez mais em ovinos, porque eu acho que é outro ponto. Em vaca, tu tem a preocupação com a questão de simplesmente facilidade do parto, né? Sim. Cara, em ovino é outra brincadeira, né? É a questão de taxa de sobrevivência de cordeiro, inclusive. Se eu tiver um cordeiro muito grande, ele pode ter problema de parto, mas ao mesmo tempo, se eu tiver um cordeiro muito pequeno, ele pode não sobreviver. Sim. Então, olha como é um processo de seleção ainda mais complicado, porque eu não quero nem aumentar daqui a pouco e nem diminuir demais. Eu devo procurar um ideal, né? Animais corrigidos para que produzam. E aí nós temos outras brincadeiras, como parto gemelar, como essa probabilidade de parto gemelar, que é outra coisa que é onde o cara consegue ganhar bastante, né? Eu vejo que, por aí eu digo visualização dentro de casa. Como é bom quando tu tem uma ovelha que te entrega 2 cordeiros e consegue criar. Ao mesmo tempo que problema que é uma que te entrega 3 cordeiros e daqui a pouco tu fica só com 1. Exato. Né? Então, isso tudo, essa probabilidade de produção de número de cordeiros, cara, isso tudo é genético. E a gente temos que estudar junto. É uma bagagem que já tá ali no teu rebanho. Tá ali. Identificar esses animais, essa probabilidade de animais, deles fazer isso aí, né? Então, isso, a avaliação genética tem condições de... outra coisa, como tu falou, organização da coleta de dados, né? A gente vai criar um protocolo de como fazer. O produtor já faz. É só fazer, daqui a pouco, vamos organizar para fazer assim. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, por conversa que a gente vê, a gente ainda tem as épocas de encarneiramento. Normalmente o pessoal encarneira todo o rebanho, vai parir em tal época e tudo mais. Em conversa com o pessoal lá para cima, que a gente tem montado, né? Principalmente o pessoal do Santinês, que a gente tá em conversa, faz um ano aí, já me enviaram alguns dados pra gente, a gente tá chamando mais produtores, com a Associação de Santinês. É mais complexo ainda, porque eles têm um escalonamento das parições, eles encarneram várias vezes no ano, e a cada tanto tempo tu vai tendo um lotezinho de ovelhas parindo. E aí tu tem um pequeno grupo. Aquele grupo contemporâneo, você queda pequeno. Você queda pequeno e ele é só aquele grupo. Exato. A aparição de 2 meses pra frente é outro grupo. E assim, daqui a pouco, quando tu vê, tu tem 4, 5 aparições no ano. Cada aparição e cada desmame é uma fonte de informação, né? Então, se torna também complexo do produtor entender isso aí, porque às vezes o cara diz, esse aqui chegou no ponto, desmamei. Claro. Assim não dá. Entendeu? Eu tenho que coletar a informação do grupo em conjunto. Pesa todo mundo no mesmo dia, aí consigo fazer. Claro. Agora, ir pegando de um por um, aí não tem fonte de comparação, entendeu? E outra questão que também é importante levantar, eu acredito, com a questão da central de disseminação, seria algo ainda que auxiliaria para melhorar isso, o nível de parentesco entre rebanhos. E o compartilhamento de reprodutores, para cruzar os dados. Isso mesmo, compartilhamento de reprodutores e a conexão entre rebanhos. E outra, mais de um pai dentro do mesmo grupo contemporâneo. Que é uma coisa que já ocorre hoje, mais isso. Sim. O produtor já faz, já utiliza a tecnologia, bastava apenas coletar os dados. E aí tem um ponto, olha só, cara, pra te ver, né, como a inseminação pode ser fantástica nesse ponto, né? Porque hoje em dia, o que acontece? O cara vai encarneirar um lotezinho de 40, 50 ovelhas, o cara vai usar um carneiro. Aí todos os cordeiros que nascem são filhos daquele único carneiro. Poxa, mesmo que o cara tenha 40, 50 ovelhas, daqui a pouco ele consegue usar na mesma temporada 3 carneiros. Porque inseminou uma ovelha com outro. E aí eu tenho, no mesmo grupo contemporâneo,
cordeiros filhos de 3 pais diferentes, aí a brincadeira começa a ficar bacana. Porque daí, através dos filhos, eu começo a confrontar os pais. E é isso que a avaliação genética permite, porque a minha avaliação, a minha análise, ela é global de todos os animais. Claro. Então, assim, eu venho puxando o parentesco lá para trás. E aí tem uma brincadeira que a gente chama de matriz de parentesco, que é uma matriz de relação Sim. entre todo mundo, que o parentesco dos animais é levado em consideração. Então, a informação direta do animal, dos seus irmãos e de todo o parentesco para ele, né? Na verdade, a praticidade. E outra, né, Bruno? Eu acho que outro ponto que vem muito a colaborar com a nossa conversa é de que, embora assuste um pouco, essa coleta de dados é feita a nível de campo, mas o processamento todo dos dados passa através de vocês por dentro da empresa. Sim. Então, a parte matemática, que na verdade assusta o produtor, é um serviço prestado pela empresa. Sim. Ele precisa basicamente da coleta desses dados, né? E é duas coisas importantes que a gente sempre pensou. Eu não posso onerar o produtor com mais uma visita técnica. Claro. Não posso, porque eu sei que né, já é caro as que a gente precisa fazer para cumprir com o regulamento da ARCO. Tem que pagar, tu vai pagar mensalidade, tem que chamar o técnico, né, a revisão ao pé da mãe, aquela coisa toda que já existe. Mais uma visita técnica para coletar informações que eu posso treinar o próprio produtor ou o técnico que já atende ele, cara, daqui a pouco pode ser mais digamos assim, como se diz, um produto na prestação de serviço técnico dos colegas aí, zootecnistas, veterinários e agrônomos que atendem aos cabanhos. Até via associações de raça, né? Tranquilamente. A gente nunca pensou em ser um monopólio dessa questão. A gente vem para prestar o serviço de avaliação genética. A coleta de informações, claro que dentro do regramento que a gente propõe para ter condições da gente trabalhar esses dados, o produtor pode fazer tranquilamente, contanto que ele cumpra os prazos e o formato. E envie isso organizado para o programa. O programa, a responsabilidade do programa, do Best Chip, nossa, qual é? Primeira coisa, os dados são do produtor. Se daqui a pouco surge outra empresa aí, beleza, cara. Claro. Eu quero trocar de empresa. Tá aqui o Drive com o teu banco de dados, né? A gente é conveniado a Arco, ou seja, o produtor que tem o banco de dados dele na Arco, no momento que entra em contato com o programa Best Chip, ele manda um e-mail para a Arco disponibiliza o banco de dados dele pra gente diretamente, então a gente já tem o pedigree dele para trabalhar com os animais que vão vir. A gente fica responsável do armazenamento dessas informações, do cálculo dessas estatísticas e tudo mais, e a gente tem, além de ter todo esse banco de dados guardado dentro dos servidores da Embrapa, tem conosco, né, nos nossos servidores particulares. Então, a gente existe uma manutenção disso aí tudo, né? Outra coisa, que às vezes a gente nem levanta, mas assim, hoje, tu pagar uma licença de um programa que faz o cálculo dessas soluções, cara, é caro. Olha, tu pega uma associação aí como a BCZ mesmo, que paga royalty pro programa do Mistal lá dos Estados Unidos, cara, é uma grana que esses caras pagam para poder usar o programa deles. A gente tem o próprio programa desenvolvido junto com o Fernando, que a gente tem acesso a essa tecnologia. Por quê? Porque a gente vem desse meio, trabalhou em cima disso e tudo mais, e a gente tem essa tecnologia disponível, brasileira, gaúcha, né? E feita e ele faz a mesma coisa e até certas coisas até além, com várias possibilidades que os programas internacionais. Nós temos isso disponível aqui. E outra, porque foi desenvolvido de dentro da mangueira para fora. Claro, tá? Certamente. E pensando em solução para nossa realidade. Claro. Então, cara, por isso que daqui a pouco a gente consegue chegar num valor mais acessível para o produtor, essa coisa toda. Por isso que daqui a pouco a gente consegue ter isso disponível. Porque daqui a pouco, digamos que lá atrás, vamos criar um programa. Sim, a primeira coisa que a gente tem é o software para calcular as DEPs. Tá, vamos entrar em contato. Cara, nós já teria que sair com 1.000 clientes, de repente, no Brasil, para poder simplesmente pagar a conta disso. E não.
a gente tem isso disponível de uma forma muito acessível Claro. para os produtores. Não, e a nível de cabanhas, que nem tu mencionaste, né, Bruno? Embora a natividade da ovinocultura seja algo um pouco novo, existem muitas cabanhas já trabalhando junto de vocês e que há 2, 3, 4 anos já vem trazendo resultado que a gente acompanha muitas vezes Uhum. em catálogo de remate, a nível de comercialização. Sim, Então já está sendo utilizado. já. A gente já tem propriedades que começaram esse processo, a gente vai melhorando pouco a pouco, que já apareceu, como tu disse, em catálogo de remate. Ah, mas daqui a pouco aparece a primeira vez o cliente, o que que é isso aqui? Tchê, num primeiro momento, daqui a pouco as pessoas estão, tchê, a gente até nem aprendeu bem o que que é, mas ele já tem um papel aqui com uns números diferentes, E quando aquela né? informação for familiarizada, tu já tem um histórico de anos produtivos daquele cara que já faz. Sim. E principalmente assim, e o pensamento em cima do processo. No momento que o cara começou, bah, mas olha só, eu tinha aqui, daqui a pouco o produtor, né, o lote ponta de borrego que ficou de 2 anos ali, que ele vai... Cara, daqui a pouco o critério de desempate de Exatamente. qual que vai usar, porque, né, num trio de borregos padrão, poxa, mas eu tenho um aqui que ele é bom para tal e tal coisa, e né, isso vai me dar um diferencial. E essa é a sintonia fina do processo Exato. seletivo, né, e que tem a tendência de agregar ganho genético ao Claro. longo do tempo, né. Que aí o produtor comercial, ao invés de comprar o melhor pacote, às vezes consegue comprar a característica que lhe falta. Justamente. E aí tem um ponto da gente levar em consideração que é o seguinte, que eu acho que é muito importante. O produtor, tanto o produtor de genética, quanto o produtor comercial, ou seja, todo mundo, eu acho que tem que ter muito claro qual é o objetivo de criação dele. Claro. Qual é o objetivo de criação? Por quê? Porque com isso, ele vai ter claro que critérios que ele deve olhar, né? Quais critérios que eu vou selecionar? Qual é o objetivo? Para onde é que eu quero que o meu rebanho vá? O que que às vezes acontece, né? Ah, esse ano comprei um carneiro porque eu queria um carneiro quartudo. Ah, e o outro ano eu compro um carneiro porque eu preciso de um carneiro do velo mais entupido. Agora eu preciso de um carneiro. Cada ano que tu muda o teu direcionamento, tu não caminha para lugar nenhum. Um ano tu vem para cá, outro ano tu vai para lá. Os objetivos que tu precisa no teu rebanho têm que ser muito claros, para que a escolha dos animais disponíveis atendam os teus objetivos, Exato. né? Ou seja, eu quero, de forma, digamos assim, um produtor comercial hoje, com o mercado do cordeiro e tudo mais, eu quero produzir um cordeiro com tal idade, com tal peso, que chegue em tanto tempo. O que que eu preciso? A gente tem esse carneiro para fazer isso hoje disponível no mercado? Tem poucos. Daqui a pouco, algumas cabanhas que já trabalham conosco aí vão ter essa informação. Não. Um carneiro que daqui a pouco produza filhos que ganham mais peso no nascimento até a desmama. Daqui a pouco vai ter alguns, de forma muito incipiente ainda. Mas, por exemplo, isso é um objetivo econômico. Poxa, eu quero produzir um cordeiro que com menos tempo vai chegar naquilo, né? Então, esses objetivos têm que ser muito claros. Eu acho que às vezes o produtor. Claro, a gente tem na ovinocultura também muitos rebanhos que o pessoal diz que, mas eu tenho só para o consumo das casas. Cara, né, não é só para o consumo das casas. Só o fato de tu não botar a mão no teu bolso para ir no mercado comprar carne, isso já é um baita de um impacto dentro da tua propriedade, né? Isso já é um baita de um impacto dentro da propriedade que tem que ser levado em consideração. E também o seguinte, o só para o consumo das casas, ele tem despesa, né? Nós estamos no momento aí que a lã, nós temos que, para a grande maioria da lã gaúcha, a gente não tem mercado, né? Tu tem algum produtor de merino fino, Sim. daqui a pouco algum ideal que tá conseguindo se encaixar, Claro. né? Conseguindo tirar a lã dentro de casa, né? O cara que já tá com uma lã, um corredale, uma lã que em tese há pouco tempo, alguns anos atrás ainda tu tinha um comércio para essa lã, Sim. tu não tem, Sim. tá? Eu já tô lá. Esse ano a meta é começar a usar para botar debaixo do fio de choque para não juntar sujeira, usar lã para alguma coisa dentro de casa, entendeu? Como tá o pessoal fazendo experimento. Bueno, nesse sentido, o nosso mercado é o mercado da carne, tá? É o mercado que tem para remunerar. Mas igual, é manutenção do rebanho esquilar, né? Com certeza. Então isso é custo de um rebanho só para consumo.
e daqui a pouco que seja uma ovelha que adoeça menos, que eu tenho que dar uma dose menor de remédio, enfim. É lucratividade direta. E daqui a pouco, é só para o consumo. Então, bueno, eu tenho essa aqui que dá, em vez de dar um cordeiro, dá 2. Então eu não preciso ter 2 ovelhas, eu posso ter uma, então, no lugar daquela, porque aquela me dá 2. E o meu custo é menor. Exato. Então, assim, essa história, no momento que tu tem, de alguma maneira, ela impacta o teu negócio, né? O teu custo de produção geral da propriedade, de alguma maneira ela impacta. Não, e há muitas formas, entrando na nossa pauta que comentávamos ontem, há muitas formas de obtermos ganhos. E de forma prática, acasalamentos, cruzamentos. Então essa praticidade eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Bruno, para o produtor entender que não é um bicho de 7 cabeças. Não, e aí que tá, quando eu tô falando agora justamente entrando nisso, qual é o teu objetivo claro de seleção? Por quê? Porque existem... De que maneira tu tem como melhorar os teus animais, ter mais ganho? Tu pode, daqui a pouco, trabalhar com cruzamento, e na primeira geração tu vai enxergar uma diferença, porque digamos que tu tenha uma raça pura e tu vai trazer uma outra raça, né? O que acontece quando tu tem raças distintas? Há uma tendência a raças diferentes, né, animais dentro de uma raça, terem um grupo de genes diferentes ou distintos distantes, né, daquela outra raça. Beleza. Quando tu cruza animais de raças mais distantes, existe um fenômeno que se chama um fenômeno de recombinação genética. Esse fenômeno de recombinação genética, quando tu tem uma distância maior entre raças, ele vai causar um maior nível de heterozigose, né? E isso vai nos dar tal famoso vigor híbrido, né? Que o pessoal tanto fala, deu heterose. O que é heterose? A heterose é o resultado do aumento de genes diferentes, alelos distintos. De extremos, né? E isso normalmente aumenta a produção. Características que têm baixa herdabilidade, elas são muito... ela tem alta resposta à heterose. Tipo, características de fertilidade têm uma herdabilidade baixa. Sim. Animais cruzados são mais férteis. Tá? Rusticidade, resistência a parasitas, isso aí tudo a heterose auxilia. Porém, a heterose não é herdável, porque, como eu disse, ela é um fenômeno de recombinação. Claro. E a cada formação de um novo ser, vem uma amostragem de genes do pai e da mãe e ocorre uma nova recombinação. Então, aquelas combinações existentes do animal cruzado, elas se desfazem e vão gerar novas. Com o tempo, aquela heterose do F1, ela vai tendo o fenômeno de segregação, que ele é natural dentro de uma população, né? Que é a tal da segregação mendeliana, com o tempo que tu vai perdendo essas combinações e o animal vai chegando próximo da média do rebanho, e aí eu não tenho aquele ganho tão forte do cruzamento com o tempo, né? Pois bem, mas para te ver, a indústria de suínos e de aves, ela entendeu o cruzamento e o potencial dele de uma forma absurda. E há muito tempo, né? E há muito tempo. Porque o que ele faz? Primeiro, faz o processo todo de seleção, que esse sim, esse causa ganho genético ao longo do tempo, porque tu vai escolher por características que tenham herança. E aí tu vai fixar essas características com o tempo, e aí que tu tem que ter de forma clara quais são as características que tu quer. Tu quer aumentar ganho de peso numa idade? Tu quer aumentar a resistência a parasitas? O que é que tu quer melhorar nos teus animais? Eu acho que essa é a primeira pergunta, que muita gente não sabe o que quer melhorar. Eu quero um animal bem bom. Tá, mas o que é um animal bem bom pra ti? Ou pro teu negócio, ou o que o mercado tá te pedindo? Qual é o cordeiro que te pagam mais hoje? Aí nós vamos ter que entrar para dentro do mercado e ver se é o cordeiro que vai para o confinamento, né? Se vai para o coxo, se já vai sair de casa pronto, qual é o mercado que eu tenho. A gente pode até, inclusive, discutir. Mas não tem o mercado. Como que não tem mercado? Será que não tem? Esse mercado está mais distante? Existem várias coisas para a gente discutir. Mas a seleção tem que ser baseada numa coisa, num objetivo claro do que tu quer melhorar. E com o tempo, sim, aí tu vai escolher uma geração em cima disso, a outra, consequentemente chega até a melhoria, né, nessas características.
E aí, o que a indústria de aves suínos faz? No final, que ele chega naquele ponto que eles queriam, eles pegam e cruzam ainda a linhagem e tem ainda o ganho da heterose, né? A gente tem cruzamento industrial em ovinos, muita gente faz isso muito bem, né? Com raças das mais diversas raças que tem esse ganho, já vende totalmente o cordeiro. Para ter uma ideia, o gado de corte hoje em dia, o Brasil Central entendeu e muito essa capacidade de botar o britânico em cima do zebuíno. A quantidade de boi meio sangue que é vendido no Brasil é enorme, né? Tanto é que a gente tem frigorífico bonificando lá pra cima, né? E havia uma resistência cultural tão semelhante ou maior com que a que há aqui. E ele entrou no Centro-Norte, a tecnologia entrou no Norte do Brasil, foi absorvida. E aí tem outra coisa que é importante, né? Às vezes o produtor, o cara que é... A gente é, né, cara? O gaúcho é. A gente tá nessa brincadeira muito que a gente... Eu sempre digo, pessoal, quando eu sempre... por ser melhorista da área de melhoramento, todo técnico te enxerga como alguém que só acredita no papel e não... mas é só as DEP. É. Cara, é óbvio que eu sento também na beira da pista de julgamento e também fico dando meus pitacos assim aqui, pra lá, pra lá. O que a grande questão que a gente propõe, que a gente quer fazer tudo isso, mas dentro daqueles animais que geneticamente eu já sei que estão na ponta. Exato. É aí que tá. Eliminar o sem potencial. Isso! Porque no momento que tu corta a cola... Exatamente. Né, tu cortou a cola de uma forma objetiva, cara... Com respaldo técnico e objetivo. Tanto que tu pega os livros do antigo, do Cardelino, do Rovira, do Uruguai, eles chamam, não chamam de... eles chamam de nível de descarte. Né? Não é intensidade de seleção, é nível de descarte, né? A gente chama de intensidade de seleção. A gente chama quantos animais eu estou ficando. Eles estão chamando quantos eu estou descartando. Aumentar a cola que tu tiras. Há muitos anos eu criei uma frase, dos amigos mexem comigo, brinco, né? Mas é uma verdade. Cara, pode pegar todo o livro de melhoramento, vai ter lá o conceito de seleção. Né? Como é que faz seleção? Seleção se faz de uma forma muito simples. É faca e gancho. Tá? Tu capa o que não serve e manda pro gancho. É simples, é isso. Selecionar é escolher quem tu vai deixar para reproduzir. E aí tu tá direcionando. No momento que tu começa a castrar ou direcionar, ó, eu não quero esses. Beleza, mas por que é esses que tu não quer? É isso que o respaldo que a avaliação genética vem trazer. Né? O que é um animal melhorador, no final das contas, que tu vai escolher? Ele é um animal que tem critérios acima da média. Se ele for acima da média, já é melhorador, porque ele vai fazer a média andar para frente. Então, de forma muito simples, é tu ter animais que tenham essas informações, e para isso tu precisa do processo de avaliação, para que o produtor comercial consiga enxergar isso no mercado e ir atrás. Poxa, eu vou comprar o carneiro com essas características, é isso aqui que eu procuro. Eu quero um carneiro que me entregue tal e tal melhoria dentro do meu rebanho. E é só avaliação genética, eu vou comprar só o que vai me entregar o cordeiro mais pesado aos 120 dias. Não. E aí que a gente retorna à questão fenotípica. Porque não adianta ele ter o top 0,1% para peso a desmama aos 120 dias se ele tiver usar prumo torto, se ele não caminhar, se ele não me cobrir a ovelha, Exatamente. Se ele não passar no andrológico, se daqui a pouco ele não for do padrão racial que eu quero, porque eu tatuo animais. Claro. Entendeu? Essa é a forma como tu reunir as coisas. E não divergência. Exatamente. Muito pelo contrário. Tu otimiza o teu pacote de características analisadas, né? A gente não vem... a possibilidade não é nem de somar, e sim de multiplicar, tá? De potencializar o que a gente já tem. Exato. E dentro dessa seara, Bruno, que nem tu comentaste no começo da nossa conversa, nos fala um pouco sobre os teus... Vou deixar tu falar sobre os teus parceiros que fazem parte da empresa. Melhor do que tu, ninguém para conhecê-los. Nos apresenta um pouquinho sobre teus colegas e teus parceiros. Bueno, a gente tem o Leandro Lunardini Cardoso. O Leandro é um cara de uma formação técnica bárbara, principalmente na área de ultrassonografia de carcaça. Né? Ele, podemos dizer que o Leandro, inicialmente pupilo e posteriormente colega do Jaime Taroco, professor da URGS, né? E é um cara que vive esse mercado da avaliação de carcaça por ultrassonografia há muitos anos. Eu sempre me esqueço lá, ele tem aquela a associação norte-americana lá que regulamenta esse processo, ele faz parte, né?
se não me engano é UGC. Acho que é o UGC. UGC. Acho que é. E tem no Brasil a Tubra, que é a Associação dos Técnicos de Ultrassonografia do Brasil, que ele também faz parte, ele é formador em cursos e tudo mais, e é um cara com pós-graduação em inteligência artificial, é um dos nossos cabeças, digamos assim, dentro da empresa. Como a gente brinca, é o hacker do negócio. Ele é muito focado nessa parte, assim, né? E ele traz essa visão muito da questão de carcaça, né? Dessas características de carcaça e de carne também dentro do negócio. A gente tem o Rodrigo Costa. O Costa é o nosso cara da parte bioeconômica, essa parte que eu tô falando assim de objetivos de seleção, índices de seleção da parte econômica, da área econômica do negócio, é o Rodrigo. O Rodrigo teve oportunidade de fazer um sanduíche, né? Tirou quase um ano na Austrália, foram 8 meses na Austrália, mais uns 2 meses na Nova Zelândia. Conseguiu ver bastante coisa bacana lá, né? Inclusive teve com a Daiane lá, ele conta, e é o cara dessa nossa área bioeconômica. O cara, digamos assim, o mais técnico dentro dos programas, assim, de manipulação dos programas que a gente tem, um cara muito forte de genômica, é o Gabriel Campos, né? O Gabriel estava há pouco nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado, né? Em avaliação genômica e tudo mais. É o cara que desenvolveu toda a parte da genômica do carrapato na raça Angus do Brasil, é um dos que estava envolvido fortemente junto com o Fernando e toda a equipe nisso aí. Então, digamos, o nosso cara mais também é o Gabriel Campos. Então, essa gurizada aí que nós estamos juntos. Eu sou da Relações Públicas, né? Tive uma formação nessa parte bem técnica, assim, muito grande, de manipulação de dados em função dos programas que trabalhava, né? Ali um desmata, o outro degola, né? Não tem. Sim. E que nem tu citou o Pampa Plus hoje é modelo no universo. O trabalho que o Pampa Plus faz, que vocês realizam junto ao Aerofur e o Brafra, é impressionante a consistência dos dados e a aplicabilidade desses dados, né? Então, tanto o Pampa Plus quanto o Bueno, né? E outro o Promebo também. Claro. Tá louco? O trabalho que o Promebo tem sido feito, né? E junto com eu acho que o Rio Grande do Sul é muito bem servido nesses pontos. O programa o trabalho da conexão Delta G também, né? É fantástico, são vanguarda em diversos aspectos. A própria questão do carrapato no Aerofur foi o primeiro, né? Que começou com isso aí. Não, e prova disso são atividades, são programas que até então voltados para a bovinocultura, e essa sistemática de aplicação nos bovinos, as próprias associações estão à disposição para amparar e colaborar com os ovinos que queiram passar. Então esse trânsito de informações é muito dinâmico, é muito, muito prático entre associações e espécies, na verdade, né? Isso, então a gente tem disponibilidade de informações, respaldos e comprovações de que foram utilizadas com sucesso, né? É o tipo da coisa assim... existem pessoas... não, mas isso aí não... Cara, um dia me falaram que não, tu tem que convencer. Eu falei, não, tudo bem, eu até acho que sim, que a gente tem que procurar sempre estar explicando e convencendo as pessoas. Mas é que tem tanto, já está tão aplicado, tão demonstrado há tantos anos, né? Certas coisas, que assim, simplesmente o seguinte, aquele que ficar para trás, vai ficar para trás. E o mercado, cara, sei lá... O mercado é soberano, hoje, né, Bruno? Então, 2024, né? Cara, eu me formei em 2010. Cara, eu acho que 2010, eu não tinha smartphone ainda, meu celular só ligava e tinha o jogo da cobrinha, eu acho, em 2010. Com certeza. Tá, olha, em 2015, eu acho que... Foi quando nasceu minha filha, ela tá com 8 anos. Em 2015, eu acho que eu tava saindo do Windows Phone para pegar meu primeiro Android. Tá? Fazem 8, 9 anos, de repente, atrás. Tá? Olha a quantidade de coisa que já apareceu, já surgiu, e que o cara faz daqui a pouco, hoje em dia. Cara, daqui a 10 anos, como é que nós vamos estar? Qual é a quantidade de coisa que nós vamos ter disponível? E a quantidade de coisa e a forma de comunicação entre as pessoas, porque cada vez está mais forte. A coisa mais fácil que tem hoje é eu entrar em contato com o técnico da Beef Lamb lá na Nova Zelândia e trocar uma ideia com os caras.
e perguntar como é que vocês fazem isso e aquilo. Porque as mesmos critérios e formas de fazer. Mas na Nova Zelândia tem um programa genético. Sim, é a mesma coisa que nós estamos propondo aqui. Qual é que é a diferença? Para te ter uma ideia, no ano de 89, se não me engano, foi criada a BIFLAMB, o Programa de Avaliação Genética Nova Zelândia. Aí tu fala hoje em dia, mas a Nova Zelândia, show de bola. Todo o ovino que nasce lá já coleta DNA e vai para genômica, né? Em 89 foi quando terminou o Promove aqui. Porque a gente teve um programa de avaliação genética de ovinos chamado Promove. Criado pelo, né, dentro da Arco e tudo mais, que ele passou um tempo e parou. Parou no mesmo ano que começou o BIFLAMB. Nós podia estar longe, hein? Pra te ver. Mas a gente tem isso, a possibilidade de correr atrás da máquina, né? Agora nós temos que correr atrás da máquina. Porque, como tu disse, como que eu galgo mercados? Como que eu melhoro o meu negócio? Eu tenho que ter nível de informação, né? Hoje nós estamos num mundo aí, no final de 2000, por mais que eu considere também, como muitos colegas falam, que a carne ovina, ela é uma carne, daqui a pouco, ela não vai estar aí para competir com proteína barata. Ela é uma carne para uma festa, para um momento, né? Daqui a pouco para um churrasco com a família, ou é uma carne para fazer um jantar. Por quê? Porque é uma carne mais gourmet, digamos assim, no mercado. Mas enfim, é proteína, né? Sustentável, de extremo valor nutricional e qualidade, uma capacidade de grandíssima. Baixo custo produtivo. Baixo custo. E o seguinte, no final de 2022 nasceu o ser humano 8 bilhão na Índia. A expectativa da ONU, da FAO, é que até 2050 a gente chega a 9 bilhões. Tá? O Brasil, a gente, querendo ou não, a gente alimenta mais de 10%, de 10 a 15% da população mundial com o que a gente produz, em todas as áreas. Querendo ou não, que algum presidente de um país europeu queira ou não queira, a gente faz isso usando menos de 30% do território nacional com agricultura e com pecuária. E vamos seguir sendo celeiro, é inevitável. Fazendo, né? E vamos seguir fazendo. Eles esperneando ou não, né? O potencial... Cara, se tu pegar qualquer país da Europa, o território de qualquer país da Europa, mais de 50%, 60% já ele tá com agricultura e com pecuária em cima. A gente alimenta mais de quase 20% da população mundial com menos de 30% do nosso território, dá 27% do território, se não me engano, com isso, tá? Então assim, e dentro disso tá a ovinocultura. E tá a produção de proteína para alimentar esse pessoal, tá? E onde é que o mundo cresce? O mundo cresce para lá da Ásia. E o que essa gente quer comer? Essa gente quer comer o que tem disponível, né? Quer comer carne, quer comer bem, quer melhorar e tudo mais. Então, como é que nós vamos estar daqui a 10 anos? Nesse nível de informação. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, eu não vou nem mais estar te mandando todo ano que tu rodar as tuas análises, não vai ser no teu desmame que eu vou te mandando tua planilha com os resultados aí. Não. Nós vamos estar ao vivo daqui a pouco, de interatividade com os negócios. Tu subiu teus dados, a minha plataforma já vai estar tão abastecida que rapidamente aquilo vai rodar e vai cair para ti já a avaliação dos teus animais, rapidamente. Isso é muito provável, a gente já está com isso funcionando em bovinos. É inevitável, né, Bruno? Por que e ovinos, quanto tempo leva? A gente tem que ter mais gente dentro do processo, e isso certamente vai financiar a evolução para um caminho desse. Mas hoje tu entra no Origem do Promebo ou no Pampa Plus Net, tu tem tudo disponível para ti, informação de touro, consulta de animais e tudo mais. E isso cada vez vai ser mais interativo. Não, e se falando em velocidade, eu acho que recai naquela máxima que sempre se falou e num passado muito recente, quando o Daniel esteve aqui conosco comentando, recai naquela frase que é uma máxima dentro do universo veterinário. Somente o tempo gestacional da vaca é o tempo de todo o período produtivo da ovelha. Sim. Então essa responsividade nos dá mais velocidade ainda. Uhum. E aí tem vários, justamente, né, eu acho que o Daniel comentava sobre isso também, que é importante a gente pontuar. Existe o potencial da gente ter mais de uma cria por ano. Ah, sim. Além desse período todo, né, a entrega desse cordeiro, ainda existe, não necessariamente mais de uma cria por ano, mas 3 crias a cada 2 anos, né? Existe esse potencial. Mas para isso eu tenho que ter ovelhas que tenham essa capacidade de responder. Claro. E como é que eu identifico isso?
Poxa, a coleta de dados correta, a avaliação genética pode ser mais um auxílio dentro disso, Claro. para entender quais são as ovelhas que têm uma condição. Porque hoje, eu vou ter bem sério, eu no meu rebanho, eu não sei qual é a ovelha que tem o puerpério mais curto, que retornaria ao cio antes, porque também não me preocupo com isso. Sim, Porque eu vou encarneirar ela no outro tempo, eu vou dar tempo, ela é diferente da vaca. Nós já estamos numa discussão na vaca o seguinte. Qual é a probabilidade de repetição de cria dessa vaca? Ou seja, quanto tempo ela leva? Existe um fator genético também relacionado ao tempo de puerpério, retorno ao claro. cio, atividade ovariana. Por quê? Ah, mas é porque essa vaca não emagreceu, bueno. Se ela tem condições, a vaca, a ovelha, seja o que for, se ela tem condições dentro do teu ambiente, com aquilo que tu dá, de manter condição corporal e logo em seguida retornar ao Por cio, que não? por que ela, no mínimo, ela é melhor? Ah, mas ela é melhor porque ela não descaiu tanto. Sim, se ela não descaiu tanto, ela é mais adaptada. Se ela é mais adaptada, quer dizer que geneticamente ela é mais Ela tem esse rústica. potencial. Claro, e aí Exato. como é que eu identifico isso? E outra, né, Bruno? Dentro da fisiologia da ovelha, nós temos uma janela de 7 meses para se trabalhar isso. No bovino é 90 dias. A vaca tem 90 dias para emprenhar de novo e tchau pro gaiteiro. Sim. Pra entregar uma cria por ano, claro. Então Sim. nós temos uma janela de recurso gigantesco. Então não utilizar-se do cálculo e do melhoramento genético utilizando esses dados é um retrocesso, hoje em dia já é um retrocesso gigantesco. Quem dera nesse futuro próximo que nem tu falaste. Sim. Eu digo, eu não sei. Pra gente, eu já fiz, eu acho que eu consegui me direcionar para essa área lá no momento durante a faculdade e tudo mais, por quê? Porque eu fui a parte da geração que já na quarta série já surgiu ali o laboratório de informática no colégio, Sim, tá? sim. Tu já lidava lá nos PC 486, 586. Desligava o estabilizador com o pé aqui. Isso, aí veio o Pentium depois, aí tu... Porém, a gente já começou a mexer no computador naquela época, e tu ainda tinha que entrar ali pelo DOS, tu já sabe o que tem por trás do sistema operacional, já tinha que mexer diferente. Muita gente depois já surgiu, geração, o Windows tá pronto, é só clicar, as coisas estão aqui disponíveis, né? Aí com o tempo surge pra gente outros sistemas operacionais disponíveis aí que o pessoal utilizando. Cara, daqui a pouco tem muita criança hoje em dia. Eu dei aula em faculdade por 5 anos na universidade, né? Eu tinha aluno meu que não sabia mexer no computador, mas no celular voava. Por quê? Por que não sabia mexer no computador? Porque nunca precisou. Foi precisar mexer no computador para digitar trabalho da faculdade. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele já estava com isso aqui, com o celular na mão disponível, com outras ferramentas, né? E como eu falei da minha filha, como que vai ser com ela com 18 anos, o nível que vai estar a coisa? Não sei, simplesmente eu não sei, mas é que vai estar muito e muito avançado e o mundo e eles, se tá certo ou tá errado, também isso aí o tempo vai questionar. Agora, a próxima geração que tá vindo, além de tudo, ela espera menos tempo. Claro. Ela já está treinada a esperar menos tempo porque as respostas para ela são rápidas. São rápidas. Minha filha já entra, ela conversa com o telefone, tal e tal coisa. Ontem nós estávamos vendo as Olimpíadas, olha que troço mundial. Nós estávamos vendo as Olimpíadas, aí a avó dela assim, não, vem pra cá pra ver tal coisa na TV lá das Olimpíadas. Só que aquilo das Olimpíadas ali, era uma prova que tava demorando muito, né? E ela queria brincar com outras coisas, falou, não, eu não quero ver se isso demora demais. O que demora demais? O intervalo entre uma brasileira e outra. Pra ela demorava demais. Por quê? Porque ela queria fazer outra coisa e ao mesmo tempo tá tendo uma resposta. Se tá certo ou se tá errado, como eu disse, o tempo vai dizer. Mas eles vão esperar muito menos. Sobre qualquer resposta, sobre qualquer coisa que tu precise. Eles vão querer essas respostas mais imediatas. Então, ou a gente... Eu quero participar. Eu quero estar lá participando. Então, ou a gente entra pra dentro do processo e vai, ou a gente obrigatoriamente vamos ficar para trás. E outra, né, Bruno, que nem nós comentávamos e tu falaste no começo, nós passamos por um processo ao longo de meio século, digamos, passado, 50 anos atrás, nós passamos por um processo em que os profissionais, a gente usa esse termo, né, os profissionais têm muita mangueira, muita expertise de mangueira. Não sabemos se os jovens do futuro terão essa experiencialização com a mangueira, mas hoje os profissionais têm a oportunidade de ter a mangueira e a tecnologia. Sim, isso. Então esse é o momento de nós aplicarmos todo o potencial que temos disponível, né, Bruno? E aí, esse é um ponto, esse é um ponto de extrema importância. Toda tecnologia, cada vez mais a gente vai ter disponível e disponível no campo e na beira da mangueira. Mas,
E ao mesmo tempo, nenhuma tecnologia vai substituir o homem em cima da terra, tá? Se daqui a pouco eu não vou estar a cavalo, vou estar de quadriciclo de repente, vou estar de moto, mas um homem na terra, o homem com a bota no barro da mangueira, em algum momento esse homem, essa mulher, eles vão ter que estar ali, com toda a tecnologia. Cara, é muito simples. O que eu penso hoje em dia, a organização dentro da propriedade rural que a gente vem pensando, a gente sonhando, né, com o tempo. Cara, cada vez mais se tornar autossuficiente em diversas coisas para poder estar ali e fazer tudo dentro, conosco mesmo. Ou Os seja, recursos que se tem ali. uma boa internet para fora, né? Daqui a pouco a questão de energia solar para te não ficar dependente em algum momento uma falta de luz. Nós ficamos agora há pouco com Sim. tudo que deu, com 14 dias sem luz ali fora, né? Então, estrutura de centro de manejo cada vez mais operacional, Prático, melhor, eficiente. prático, para que por quê? Porque nós não temos tanto tempo daqui a pouco de estar no operacional, mas esse é extremamente necessário. E cada vez mais eu vou ter mais tecnologia, seja a balança, seja o celular, seja métodos de mensuração, um monte de coisa, né? Que dentro da propriedade rural, que tu vai precisar, mas nada vai substituir o homem, a mulher em cima da terra. Isso é um fato. Mas com um arcabouço de ferramentas enorme, né? Enorme disponível para tomada de decisão, né? E aí que a gente, eu acho, compreender como a gente vai evoluir unindo essas duas coisas, né? Unindo essas duas coisas, porque o cara, quando olha para o negócio tem que se pagar, tu precisa de indicadores, objetivos para tomada de decisão. Para poder ter eficiência. Para poder ter eficiência. A avaliação genética é um indicador genético para te escolher quem são os melhores animais para te utilizar. Ponto. Seja econômico, genético, enfim, tu precisa de indicadores, né? Agora, alguém tem que estar lá e fazendo. E essas pessoas também a gente tem que ter muita clareza de conseguir aproveitar esse conhecimento campeiro dessa gente, tá? Porque tem muita coisa que também não pode se perder. Ou, se a gente deixar se perder, nós vamos levar tempo ali Muito na tempo pra frente recuperar. para reaprender como é que era Com muita certeza. coisa, que é extremamente importante, né? Não, e eu acho que prova disso que tu falou que é viável, e a gente sabe, né, o brasileiro gosta muito de se espelhar na Europa, né? Mas aproveitando esse gancho, na Austrália, cuidam e zelam de um rebanho extremamente produtivo de 5, de 8, de 10 mil animais, um casal de idosos com mais de 70 anos, Uhum. um quadriciclo e uma boa cadela. Deu. Então nós com estrutura, com expertise, com conhecimento, rebanho adaptado, rebanhos automaticamente reduzidíssimos perto desse, há possibilidade de se produzir com a mão de obra familiar, que nem tu falaste. Sim, Basta sim. tecnificar, né? Sim, concordo plenamente. Mas aí que tu disse, eu tenho que ter recurso. O recurso que eu digo. Amparo? Não, e eu tenho que estar bem estruturado, né? Claro. Pra me poder fazer. Porque daqui a pouco assim, eu vou trocar os bichos de porteiro. Mas sim, tu abre uma porteirinha aqui, tu atiça tua cadela lá, os bichos trocaram de potreiro, tu fechou a porteira. O que tu vai fazer agora? Mano, eu já troquei de potreiro. Tu dá uma caminhada. Por que eu troquei? Porque aqui o passo estava maior, agora passaram pra cá. Deu. Já fiz o meu serviço. Daquilo, né? E aí que eu acho que eu mexo sempre assim, eu gosto de ser considerado o preguiçoso criativo, tá? Da equipe. O que é o preguiçoso criativo? Ele é o cara que otimiza. ele vai tentar fazer uma coisa uma única vez, não tem que fazer de novo. E isso é importante, porque uma coisa, tu tem que fazer o trabalho e não passar trabalho. Ninguém quer mais passar trabalho. Nós estávamos falando da música mais cedo, né? E eu acho que quando a gente fala de tecnologia e várias coisas, e de tradição, nossa, a pecuária, o gaúcho, né? O homem de campo, o sertanejo, o caipira, de qualquer cantão do Brasil, entendeu? O cara do campo, tá? Ele é um cara que ele tem essa tradição muito agarrada ao meio. E essa tradição, ela é extremamente importante em continuar sendo formadora de pessoas da terra, do campo. Mas, ao mesmo tempo, o ranchinho de barro e capim, né, Quinchado de Santa Fé,
ele ficou no nosso imaginário. Eu não quero morar no Rancho de Santa Fé. Eu quero ar-condicionado, eu quero Wi-Fi no galpão. É simples. Eu quero estar na beira do fogo tomando meu mate, mas com um bom Wi-Fi no galpão, conectado com todo mundo, levantando a cabeça, olhando para a mangueira e para a volta, vendo as ovelhas, as vacas, cavalo, tudo na volta pastando, trabalhando em cima do campo, ainda guardando um resto de pampa, de campo nativo, mas com tudo que for a tecnologia disponível para melhorar cada vez mais. Claro. É simples, entendeu? A tradição, a questão do campo é o que vai manter tudo isso. Que vai ser Agora, um fator determinante. Né, Bruno? claro, agora tem certas coisas ali dentro que, obviamente, que nós vamos evoluir. Tá? E esse processo da avaliação genética é um dentre tantos que estão caindo de maduro para a gente também Sim. evoluir junto. Bruno, o que eu vou te dizer? Como programa de rádio, como festival que tu, Jorginho, conhece melhor do que ninguém, chega aquela hora braba das considerações finais. Quisera podermos seguir o dia Baita conversando. papo, cara, nem vi, já passou tanto tempo. Passou, mas eu não quero nem perguntar pra Débora, mas deve ter passado lerros. Mas olha aí, ó. Bruno, esses microfones e essa mesa, enquanto tivermos vida, literalmente estão à tua disposição, à disposição do programa, à disposição dos teus colegas, teus amigos, teus sócios. E com muita tristeza no coração, que nem diz os grandes locutores, te devolvo a palavra para considerações finais, já deixando o meu convite para que tu voltes. Tá bem? Temos muito a conversar. Te agradeço imensamente a tua disponibilidade da Fran, da Maria Flor, que ficou lá capatazeando para vocês poderem vir. Uhum. E te peço, em palavras finais, o teu até breve. Não te despeça do nosso público, peço o teu até breve. E se Deus quiser, muito em breve, como já disse, estaremos de volta a esse microfone. Então, show de bola. Cara, eu fico contente mesmo, assim, porque, como eu te disse no início, né? Participar do programa com esse foco, né? Em ovinocultura. A gente é da ovelha porque é uma coisa de o gosto, né? Essa ligação e tudo mais. A ovinocultura como toda parte, mas ela agrega muito, eu acho, dentro do sistema, inclusive como uma questão familiar, né? Trazer a família para junto fazendo a mesma coisa junto, interagindo junto, isso é extremamente importante e e ainda sendo tudo isso, né? Questão sentimental, a possibilidade de gerar divisas para dentro da propriedade de forma objetiva. Acho que esse é o grande recado. O processo de escolha correta de quais animais têm a capacidade de nos entregar mais rentabilidade no rebanho, ela necessita de dados objetivos, ela necessita de critérios objetivos de seleção para que a gente possa trabalhar, e isso está disponível para os produtores, a gente consegue realizar de uma forma muito simples e eficiente já hoje em dia, né? Então, a empresa Biodata está disponível para prestar esse serviço para esses produtores. O programa Best Ship, ele é um programa, então, como eu falei, que traz toda essa tecnologia que já existe em outros setores disponíveis para a ovinocultura, né? E a ovinocultura, com todo esse potencial que tem, ela não pode ficar de fora, né, desse avanço e tudo mais, que a informação ela tem como entregar. Eu te agradeço, tá? De novo pelo convite de poder estar aqui, da gente poder estar conversando. E faceiro mesmo por ter sido convidado, por ter sido lembrado, né? Como técnico, como profissional aí do meio da pecuária. Valeu. Quem agradece somos nós, Bruno. Não só eu, mas como nosso público. E falando em público com lágrimas nos olhos, nos despedimos desse 4º episódio, convidando para que estejam conosco no 5º, no 6º, no 7º, pós-Expo Inter, se Deus quiser, com a vida longa do Ovinocast, se Deus e os amigos e os profissionais técnicos que nos amparam virem a colaborar, e tenho certeza disso. E antes de nos despedirmos com palavras finais, reiterar meu agradecimento, em especial ao nosso novo patrocinador, a Flamboyant Tech, que tenho certeza disso, agradecendo mais uma vez ao Nelson, será
tanto na região sul, na região centro e na região norte do país, e fora dele, muito em breve, a partir de outubro, novembro, a revolução do melhoramento genético e da expansão tecnológica e técnica da reprodução assistida nos ovinos. Meu muito obrigado ao Nelson, meu muito obrigado à Flamboyantec e meu muito obrigado aos nossos apoiadores. Matearia TS, as seleções e cabanhas de ovinos Hampshire Down, a Maratá Agropecuária, Cabanha Lomba Grande, Cabanha Aroeira, Cabanha São João, as seleções de ovinos Texel, Cabanha Sangue Catarinense, Cabanha da Coxilha, a mais nova integrante da nossa família com muito carinho dentro da raça Corredale na variabilidade dos naturalmente coloridos, a Cabanha Santa Flor, agradecimento a ABCI, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Ideal, e agradecimento, por fim, a Metal Box Soluções Agropecuárias. Nos despedimos assim com muito carinho, mais uma vez com lágrima nos olhos, e já convidando para o nosso 5º episódio, que ainda dentro dos 3 episódios do mês de agosto estará vindo muito em breve. Na saída dos últimos recortes de divulgação deste episódio, já estaremos lançando o próximo, convidando para que permaneçam conosco, deixando o nosso forte abraço e, como disse no primeiro episódio, volto a dizer, cada vez mais se distancia da nossa fala o adeus do projeto e sim um até breve. Muito obrigado a todos e até breve. Até mais!